Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube para mais um momento de reflexão e hoje nós vamos tentar falar sobre a ciência da complexidade, especialmente numa obra A Era do Conhecimento de Mark Halev, que foi discípulo de Ilya Prigogine, Prêmio Nobel de Química de 1977, químico russo, naturalizado belga. Halev complementa a visão sistêmica complexa de Edgar Morin, que é absolutamente atual, e detalha alguns elementos que o próprio Morin ao seu tempo não quis ou não achou que seria necessário ali explorar mais. Halev defende a tese de uma revolução noética, de uma síntese entre o evolucionismo cósmico, vamos assim dizer, e a complexidade. E essa síntese entre esse evolucionismo cósmico e a complexidade pressupõe uma superação dos valores estáticos, especialmente também no que se refere ao modo como a educação é realizada nas sociedades humanas. Nesse sentido, Halev e o próprio Morin se abraçam, porque para os dois a educação do futuro não pode ser baseada apenas em conhecimentos teóricos ou técnicos. O conhecimento ou a educação do futuro precisa levar em conta alguns postulados, dentre os quais criar uma identidade terreno-planetária, incentivar a compreensão humana, incentivar o conhecimento e buscar pensar a relação entre a parte e o todo, mas visando detalhar, gerar um novo zoom de compreensão desses elementos. Entre as próprias partes, vamos assim dizer, pode-se emergir novas inter-relações, o que gera um novo grau de complexidade na leitura da realidade. Para Mark Halev, os pensamentos de uma metafísica estática, platônica, aristotélica e até mesmo cartesiana, de Descartes, não mais servirão para o futuro de médio a longo prazo do nosso devir evolutivo. Por uma razão muito óbvia. O conhecimento humano e a vivência humana são elementos absolutamente caóticos, incertos, possibilísticos. Na aferição dos valores da realidade, nós não podemos fixar aspectos como sendo definitivos para poder enxergar essa mesma realidade. A visão de Halev, a visão de Morin, é de que a melhor forma de encarar a realidade ou de gerar um conhecimento profundo sobre a realidade é acompanhar o próprio devir evolutivo da nossa espécie. Na obra A Era do Conhecimento, Halev deixa claro que pensar o mundo é gerar novas possibilidades, e ele chama de co-criadores todos aqueles com as suas pequenas contribuições através de textos filosóficos, poéticos, políticos, sobre espiritualidade, mas que possam gerar uma nova lente, um novo modo de ser. Aqui reside um valor inestimável de contribuição para o futuro, para o devir da nossa condição existencial humana. O que isso quer dizer mais especificamente? Que não há mais o monopólio do conhecimento na visão de Halev e nem de Morin. Que as inter-relações que existem entre o conhecimento e o conhecedor são imprevisíveis. E que a maneira de encarar a realidade não tenderá a ser uma maneira única, mas pluridimensional ou diversa. O pensamento de Halev se radica numa ideia heraclítica e nietzschiana, porque ele parte da premissa de que não há como estabelecer nenhuma ideia, nenhuma realidade, porque a própria realidade ela é dinâmica, ela é um fluxo, ela é um panta-rei, como dizia Heráclito. Na obra A Era do Conhecimento, Halev demonstra, evidencia, que a política tem que ficar a serviço de uma espécie de noosfera, transcendendo uma espécie de sociosfera, do aspecto cultural civilizacional, e transcendendo uma espécie de litosfera, mas respeitando essa physis, essa natureza.
Na verdade, o binômio natureza e conhecimento gerariam ou gerará um tipo de ética extremamente salutar. É o homem tendo uma relação sadia com a própria natureza e não mais fragmentando-a ou separando essa visão. Se isso estiver correto, e a questão em foco é a gente perceber que não há mais como estabelecer critérios antigos para novos fatos, a gente pode estabelecer novos critérios lendo os fatos do passado, mas com o olhar do passado e não com o olhar do presente, que geraria um anacronismo. Halev defende a tese de que a cada vez mais o nível de percepção da realidade se torna quase que impossível de ser observado apenas com um modo de olhar. Ele defende a tese do perspectivismo e do holismo, né, da visão holística da realidade. Por isso que a síntese entre um evolucionismo cósmico e a complexidade se tornam os vetores de pensamento de Mark Halev. Para o autor, nós já estamos numa era do conhecimento, mesmo com alguns movimentos retrógrados que surgem no mundo. Ele defende a ideia de que esse sistema que está posto no mundo sofrerá inevitavelmente um colapso. E uma nova forma de pensar a realidade, mais ética e menos moralista na sua visão, é absolutamente necessária e indesviável, vamos assim dizer. Não é possível fazer aqui uma leitura completa da obra, ou, pelo menos nesse vídeo, há muitos elementos que podem ser observados. O aspecto mais essencial é que na postura de complexidade de Halev, ideologias políticas ou práticas econômicas obsoletas não mais se sustentarão no futuro. Por uma razão bem simples, esses modelos já estão gastos. É preciso gerar novas noeses, novos núcleos noéticos de pensamento. Assim como alguns outros autores, Mark Halev não estipula um prazo ou não dá um limite de quando nós estaremos gerando uma noosfera, né? Uma esfera do conhecimento, do nous, da mente, daquele criador original. Pensar de forma original é condição sine qua non no pensamento de Mark Halev. E aqui não importa se o pensamento que se gera é de uma ordem ficcional, filosófica, política, poética, como eu falei há pouco. É preciso algo que se adicione aos elementos já convencionados. É preciso pensar de forma distinta, porque o processo evolutivo não pode parar. É a visão de Halev, é a visão de Mohan. Nos Sete Saberes, Mohan deixa claro que sem um núcleo de compreensão para interligar várias e diversas disciplinas do conhecimento humano, não é possível a educação do futuro. Essa mesma ideia Mark Halev defende na sua obra, A Era do Conhecimento. Portanto, eu estimulo a cada um de vocês a buscar estudar, ler, refletir sobre a obra de Mark Halev, A Era do Conhecimento, bem como o estudo dos Sete Saberes da Educação do Futuro de Edgar Morin. Se vocês acessarem essas obras ou esses pensamentos, irão perceber uma forma absolutamente refrigerada, vamos assim dizer, reoxigenada de compreensão da realidade humana. E que se baseiam em fatos. E que se baseia numa percepção da decadência de certos valores em nossa civilização humana. O Pantarrei de Heráclito se torna absolutamente lema do pensamento de Halev, porque o fluxo do conhecimento não pode ter limites. Ainda que a condição pensante humana tenha lá os seus problemas, mas precisamos pensar sempre de modo crítico e de modo complexo, unindo os vários pontos dessa cadeia ou fazendo com que a teia, a tessitura dos elementos que permeiam a realidade global possam ser melhor vislumbrados, porque nós não podemos mais nos apequenar em visões mesquinhas, tacanhas,
fragmentadas, isso não responderá ou não dará condições para que o homem promova respostas ou soluções mais imediatas em relação aos fatos que se avizinham, problemas de ordem climática e de outros fatores estão na iminência de acontecer. E o pensamento complexo, o pensamento da complexidade, não estimula esse reducionismo, esse minimalismo. Estimula, sim, uma percepção abrangente, mais universal, mais cósmica da realidade. Portanto, estimulo vocês a realizar esse tipo de pesquisa, esse tipo de análise, e em outro momento nós retornaremos aqui em nosso canal no YouTube para realizar algum tipo de reflexão que possa ser útil ao pensamento humano. Um abraço a todos.